falando do nosso pós, né? Já Fazenda 14. A Babi, a nossa campeã, esteve ali no Link Podcast da Record com o nosso querido Felipe Campos. Foi top, foi maravilhoso. Foi um bate-papo leve, bacana, falou de tudo, né, que aconteceu na Fazenda, sobre a alegria, né, de ser a campeã depois dessa Fazenda tão complicada. E eu trouxe esse corte para vocês, no momento que a Babi responde, né, uma pergunta, se em algum momento ela achou que a Deolane realmente iria partir para cima dela, né? E ela falou tudo, explicou, foi uns 15 minutos que deu esse corte, mas vale a pena, tá muito legal. E eu peço, curte, comenta, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Beijão, vamos conferir. Não, eu não pensei que ela me bateria lá, não. O meu medo eram as ameaças que foram feitas para fora da fazenda. Eu pensava que enquanto a gente estava ali, eu até falei muito sobre isso, né? Tinham as leis da fazenda, né? Se ela me batesse, seria expulsa. Mas as ameaças de acabar comigo aqui do lado de fora, aí eu pensava sempre assim... De te oprimir, né? E me oprimir e pensar que o programa ia acabar, eu ia para minha casa e ia ir. Porque, por enquanto, eu estava protegida pelas leis da fazenda. E ela dizia, não vai dar em nada. Então, você ouvir isso de uma advogada... E aquele dia, quando você sentou no banquinho da roça, que você cruzou as suas pernas e olhou para ela, que foi o que você disse, eu não tenho medo de você, eu vou te enfrentar, ali você decretou sua vitória. É isso. Eu acho que eu fui aos poucos, assim, precisando entender que eu tinha medo e eu avançava. Mas o medo faz parte, né? Da vida. Só que o medo, ele não pode te aprisionar ou te deixar imobilizada. Freud tem uma frase que eu amo, que ele diz o seguinte, que quando o medo de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Exatamente. Então, ou seja, quando você oprime demais alguém, a pessoa, ela pula, ela ressurge. Então. Sim, sim, e é muito isso. Aí é chegar ao momento mesmo de você dar esse grito de guerra, sabe? É guerrear mesmo e falar, vou pra cima porque não tem outro caminho. Não tinha outra alternativa. Eu sabia que desde que eu comecei a enxergar e expressar o que eu estava enxergando, falando, me posicionando, eu sabia que eu ia passar a ser alvo. E ela não era a minha primeira... Foi a Pétala. A Pétala foi a primeira que eu comecei a atacar. Só que ela era protegida da Deolane e ela tomou as minhas dores. A Pétala nem existe mais, viu? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você achava que tudo que a Deolane fazia, por exemplo, era inconsciente? Inconsciente, não. Consciente? Não, muito consciente. Eu também acho. Porque quando a pessoa tá agindo na inconsciência, ela tinha te rodado a mão na cara, por exemplo. Sim. Muito consciente. Muito consciente. Ou seja, má. Falei. Teve dinâmica que tinha que descrever, eu coloquei opressora má. Tirana, e aí eu falei narcisista, porque narcisista é egocêntrica, né? A pessoa que tudo gira em torno dela, como se a vida, tudo. Ela ficou realmente muito incomodada comigo por eu não conhecer a história dela. E eu até falei, gente, desculpa, Brasil. Porque o Brasil se comoveu com a minha história. Sim, até eu me comovi com a história, mas depois eu não acompanhei mais. Como aconteceu de eu entrar lá na casa, eu não conhecia a Tati Chizak. A maioria deles, eu lembro que eu cheguei pra Tati no primeiro dia e perguntei pra ela se ela era DJ. Ela riu com o maior, assim, com o maior carinho. Ela falou assim, não, sou cantora. Eu falei, desculpa, quero conhecer. Então, assim, veja como as pessoas reagem, né, a você não conhecerem você. Por exemplo, eu não acho que por eu tenho 27 anos de carreira, comecei como Paquita, sou atriz, e as pessoas às vezes olham pra mim e falam, mas eu não lembro que você foi Paquita, eu não lembro de um trabalho seu. Tudo bem.
Não acho que todo mundo tem que saber quem sou eu. Porque as pessoas evoluem, né? Exato. Ninguém precisa lembrar de você, Paquita. Isso, não, e eu não acho que as pessoas têm essa obrigação. Eu não tenho esse Fez parte da tua vida e não é você. Fez parte, passou mas eu não tenho por um esse momento. ego né? inflado. Lógico que ser reconhecido é maravilhoso. É o artista gosta, lógico. Aliás, artista não, qualquer pessoa, em qualquer, seja qual ofício que seja, gosta do reconhecimento. Mas isso não é isso que, sabe assim, eu não sou inflada por isso. Não é isso que me faz me sentir importante, sabe? E eu vi que lá a ferida foi eu dizer que eu não conhecia a história Quando você dela. volta naquele dia, que foi incrível, porque eu chorei muito com você. Você me fez Jura, Felipe? muito. Foi uma fazenda que me prendeu muito na frente da televisão. Poucas realities já me prenderam assim. Nem o 21, que saiu a tal Juliette, não me prendeu tanto. Acontece que eu acho assim... Tinha uma coisa em você que me chamava muito a atenção, que era essa coisa visceral que eu gosto, né? Em reality show, que é interessante. Quando você volta da Roça Falsa, você ali entendeu que talvez você já era a vencedora, ou que você era a grande preferida do público, ou você... O que você entendeu ali? Até, gente, aparecer, né, o parabéns, você é vencedora do Banco Original, até aparecer ali, eu ainda estava muito insegura, não tinha a certeza, eu não tenho... Tudo poderia acontecer, né, ali. O que eu tive na Roça Falsa foi um respiro, eu respirei, porque eu já vinha de um batidão, aquela roça tinha sido uma roça muito importante dentro do jogo, né, porque era eu, Deolane e Pétala. E as duas, as grandes jogadoras, né, as jogadoras centrais ali do Grupo A. Então, era uma roça muito importante. E aí, saber que eu tinha sido eliminada e logo depois, não, que não foi eliminação, foi uma roça falsa. Foi do tipo, tem um público comigo. Tem pessoas que estão, enfim, estão vivendo a Fazenda comigo, estão vendo o que eu estou vendo, porque... Quando a Deolane ia pra roça e voltava, a gente ficava em choque. A gente ficava, ué, o que está acontecendo? Porque lá dentro acontece algo... Eu até falei assim, tem que estudar o cérebro dos participantes. Mas é que, na verdade, quando ela ia, com as pessoas que ela ia, o público queria primeiro que as pessoas que estavam com ela fossem embora. Não ela, entendeu? Então, a gente ficava especulando sobre isso. Só que a gente não entendia, com as barbaridades que aconteciam lá, como que voltava. E aí a gente queria ter uma certeza de que o público realmente estava vendo o que a gente estava vendo, que estavam se incomodando, que estavam querendo que ela saísse, já como a gente queria que ela saísse. Então, ter o privilégio de ser escolhida, mesmo com disputa acirrada, mas você ser escolhida para a Roça Falsa, para ir para o rancho e ainda assistir o programa, eu tive um respiro ali. E aí, ao mesmo tempo, eu reconheci a responsabilidade, porque não é jogo ganho, não é vitória ganha, não é, porque tinha muita coisa, apesar de eram 2 semanas, enfim, não sei, mas eram poucas semanas, mas em um dia... coisas aconteciam que mudavam completamente. Tudo mudava o tempo todo lá e de uma forma muito intensa. E a gente se sentia muito insegura com isso. E não saber, não ter realmente esse feedback. O que a gente tinha de feedback eram as voltas da roça. E eu também eu falei, tudo que a Dri fala é jogo também. Ir pra roça e escutar os discursos dela, eu aproveitava tudo. E eu ia ajustando. O discurso da Dri era sempre muito importante para mim, porque ali eu ia entendendo um pouquinho de como eles estavam me enxergando. E eu poderia... O discurso da Dri é justamente o peão que volta para continuar a fazer o que está fazendo ou mudar. E você não precisa mudar radicalmente, mas eu ia ajustando. Ajustando e experimentando. E eu via que cada vez mais que eu... tinha os embates com ela, aquilo tinha um crescente. Tinha um crescente. Então eu falava, é por aqui que eu vou continuar seguindo o meu feeling. Não é pra agradar, era o meu feeling compatível
com o que o público também estava sentindo. Então, é caminhar junto. Eu fazendo daqui, de lá, de dentro, e sentindo que o público também estava na mesma vibração fora. E vamos, e vamos, e vamos. Mas não tinha absolutamente nenhuma garantia. Era só dia a dia. Um dia após o outro, um dia após o outro. A Xuxa te ligou? A gente se falou por mensagem. Falei com ela de voz, a gente se trocou uma mensagem. E ela tá feliz? Sim, ela me parabenizou. Falou que assistiu, mas que não gostava muito de ver, porque fazia muito mal. Não só ela, como muitos amigos, muitas pessoas muito queridas falando que que sofriam e ficavam muito mal de me ver, que a vontade era... Ela falava, minha vontade é de tirar lá de dentro. Mas que ela votou, que colocou o Juno, aí veio o Juno também e falou comigo. E é muito gostoso, sabe, Felipe, sair e ter esse retorno, sabe? Realmente ver as pessoas que estavam ali votando e vibrando por mim. A Xuxa falou uma coisa e acho que é verdade. Um dia eu estava assistindo, e eu tô assistindo porque eu sou terceirizado, eu trabalho em 3 empregos, né? Olha! E aí, eu tava assistindo, eu tava no Play Plus, e eu tava mandando mensagem, fechando pauta, lauda, enfim. E eu comecei a ouvir uma gritaria, um negócio. Você sabe quando você fica perplexo? Porque eu trabalho em televisão há 25 anos, diariamente. Eu já vi de tudo em televisão que você possa imaginar. E principalmente nesse universo que eu trafego, que é essa editoria de celebridades. Então nada me assusta muito. Mas de repente, eu ouvindo, aquilo foi me gerando uma perplexidade, que eu comecei a olhar e falei, bicho, eu não acredito que isso está acontecendo. Quando? Não, sim. Isso durante todo... Então, assim, com Deolane, enfiando o dedo na cara das pessoas, enfim. E eu falando, gente, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Sim. Porque por mais que às vezes você não se dê bem com um grupo, por mais que você às vezes não gosta de alguém, por mais que, enfim, por mais que estejam várias coisas ali envolvidas dentro de algumas situações que a gente não se sinta confortável, né? E é normal, ok? É do ser humano. Mas você não ter noção daquilo e de você não ter função. Essa é a grande verdade. De você falar aquilo que não tem absolutamente nenhum fundamento. E se apresentar como advogada. Exatamente. E a responsabilidade disso. Porque, assim, é o que eu pensava o tempo inteiro. Trata-se de uma advogada. Tanto que chamavam muito de doutora, e no início eu perguntava, mas, gente, por que falam tanto? É o apelido dela? Não, porque é uma advogada. Mas eu falei, mas mesmo assim, ela não está no ambiente né? Não está advogando. Não está ela no não fórum. Tá no fórum. Exatamente, não está no fórum. Mais conhecida dessa forma, mas todo mundo sempre, doutora, não sei o quê. Não. E aí eu me questionava muito, porque eu tenho essa visão sobre a TV, né? A gente sabe da responsabilidade de que é... E a gente sabe que também um reality, hoje em dia, você fala 25 anos, antigamente era TV. Hoje em dia a TV era a TV e a internet. Sim. Né? Que também o alcance é... Igual. Mas é muito grande. Sim. É muito grande. E como que pode banalizar a violência dessa forma, Felipe? Isso que eu ficava perplexa. A palavra é essa. Eu ficava perplexa. Era aquela nessa história assim. É lógico que é óbvio que eu não tô colocando ela nesse papel, mas é que é aquela divisão que deu muito assim entre a mocinha e o bandido, sabe? Mas me colocavam como a vilã lá dentro, né? Então, eu era a vilã. E aí, até que ponto o crime compensaria, sabe? Porque ali, o que eu vi, na verdade, foram shows de horrores, assim. Horrores, de que eu vou fazer tudo com você e nada vai me acontecer. Exatamente. Né? De uma sensação de impunidade que você deve ter ficado absurda, né? E aí, ali, nesse momento, eu fui indo num crescente, né? Entrando em pânico. E cheguei a pensar em desistir, porque eu pensava, não tem prêmio, né? Porque todo mundo fica ali para chegar na final e, quiçá, conseguir chegar no primeiro lugar. E eu pensei naquele momento, justamente com essas ameaças,
Tipo, não tem valor que seja maior do que eu estar em paz com a minha integridade física, sabe? De saber, tipo, que eu vou acabar o programa, vou pra minha casa e que eu não vou sofrer. E tudo vai ficar bem, né? Esses haters todos, e vai ficar tudo bem, porque eu nunca sofri nada disso, Felipe. Porque minha essa gente vida é muito toda, louca, eu cara. nunca vivi o que eu vivi lá na fazenda. E eu preferia, naquele momento, naquela altura, abrir mão até para eu poder continuar a viver a minha vida em paz. Eu falei, eu vou sair, aí eu desisto, não preciso mais aparecer no programa. Mas foi um desespero. E logo depois também, eu sou muito disso, de ir lá fundo na dor, e na lama, e depois Emergir. Exatamente, eu me reconecto. Aí é uma coisa de reconectar com a força mesmo interna e bora, não. Traz a Bárbara guerreira de novo pra por cima, favor. entendeu? Nossa, não... Era isso. Ô, Clá,